CAP, Agricultores de Portugal, 1975-2025. 50 anos de atividade em defesa dos interesses dos agricultores e produtores florestais. 50 anos a contribuir para o rumo das políticas públicas e a estimular o debate de temáticas decisivas para o setor agrícola e florestal. Queria começar por agradecer ao Dr. Paulo Portas a sua disponibilidade para gravarmos esta entrevista no dia 4 de fevereiro sobre a questão geopolítica e económica e todo o efeito que isto terá em Portugal e, em particular, na agricultura. Dr. Paulo Portas, vamos começar pela questão à escala global. Com as circunstâncias que vivemos hoje, uma ameaça do país com o maior poder económico do mundo de impor tarifas aduaneiras, a questão das guerras, a questão do acordo do Mercosul, são tudo fatores que vão influenciar o mercado à escala global. Vai ser o fim da economia global? Qual é a sua opinião sobre esta questão à escala global? Primeiro, Luís, é um gosto ter esta conversa. Eu tenho uma grande admiração pela CAP e acho que é um dos pilares da liberdade de iniciativa em Portugal e, portanto, sempre que posso, colaboro. Nós, ao dia 4 de fevereiro de 2025, o que sabemos é que as tarifas prometidas em campanha eleitoral nos Estados Unidos ou não aconteceram ou aconteceram de modo diferente e que há um risco de escalada da maior economia do mundo, não tanto até agora contra a segunda, mas tentando impactar na terceira e noutras bilateralmente. É preciso perceber que nós, quando estamos a discutir um conflito tarifário entre os Estados Unidos, o México e o Canadá, estamos a discutir uma escalada de custos e de preços no segundo maior acordo comercial do mundo, que é o acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá, que tem regras para superar tensões. E o problema deste tipo de iniciativas é que, para além de encarecerem os bens, desvalorizam as regras. E, portanto, o tratado faz para isso, é para prever o que é que se faz em circunstâncias de velocidade de cruzeiro ou em circunstâncias de desequilíbrio comercial mais grave. Eu tenho a convicção de que se nós tivermos um protecionismo sistémico, isso leva ao fechamento das economias fechadas deixam de ser competitivas, esquecem-se de inovar e, no fim do dia, é um dano à prosperidade geral que se causa. Se eu não vender nem comprar, certamente não fico mais rico. O segundo ponto que eu acho perigoso é que as guerras comerciais têm escaladas. Portanto, se uma economia tarifa outra, obviamente tem que esperar que essa outra tarife a primeira. E onde é que termina a escalada, nunca se sabe. O outro ponto que é perigoso, mas que ainda não está seguro, é preciso esperar algum tempo, é que possa haver uma conjunção de dois fatores na primeira economia do mundo. Uma escalada de tarifas comerciais, nomeadamente com a zona comercial da América do Norte, com a União Europeia e, pelo menos em campanha era esse o anúncio, com a China. Isso impacta grande parte da economia mundial. E se ao mesmo tempo houver uma deportação massiva, é assim que se chama, de trabalhadores indocumentados. No caso da agricultura isso é particularmente relevante porque dos trabalhadores indocumentados que há nos Estados Unidos, são 11 milhões, 9 trabalham e, portanto, contribuem para a Segurança Social e representam 28% dos trabalhadores da agricultura americana. Portanto, se com uma mão fizer tarifas sobre os preços, por razões totalmente políticas, não tem nada a ver com o mérito das empresas, e se com a outra mão deportar em excesso trabalhadores
indocumentados que trabalham, por exemplo, na agricultura, isso obviamente faz subir os custos laborais. A subida dos custos dos bens e a subida dos custos laborais, num país que tem pleno emprego e onde não se encontram-se 9 milhões de pessoas disponíveis para trabalhar em setores como a agricultura, como a construção, como a economia doméstica, como as obras, isso pode causar inflação por um lado e inflação por outro. Isso significa andar para trás num caminho que as principais economias fizeram para contrariar a inflação enorme que se seguiu à pandemia e à invasão da Ucrânia. É preciso esperar, mas uma guerra tarifária sistémica. Com certeza que medidas para ajustar a balança comercial são possíveis num ou noutro setor. Agora, se de repente isto se transforma numa parafernália sistémica, e aumento e escassez de recursos humanos, que é uma coisa que já está a existir na Europa, como nós sabemos, e também nos Estados Unidos, com a diferença que os Estados Unidos têm pleno emprego, isso pode, obviamente, causar danos à economia. A primeira consequência é que os juros podem não baixar tanto quanto deviam, nomeadamente nos Estados Unidos. É preciso esperar, porque estamos apenas a 4 de fevereiro, e neste dia em que estamos a gravar, as tarifas que eram para existir ontem já deixaram de existir. E, portanto, há um grau de volatilidade, instabilidade, hum, porventura, negociação na praça pública, ameaças, consequentes ou inconsequentes, que a gente tem que introduzir no computador com que vai viver nestes anos, mas cujas linhas ainda não são completamente claras. Com este cenário e com a Europa, com o relatório como o de Mário Draghi, qual é o caminho que a Europa pode, ou que deve, ou que deveria seguir, face também a ter uma guerra na Europa, face a tudo aquilo que foi o impacto do Covid com a emissão de dívida soberana em termos europeus? Quais são as reformas indispensáveis para a Europa e, neste caso também, em particular, para a questão agrícola? Há um problema que impacta todos os outros, que é nós vivemos na Europa umas largas décadas de paz e de prosperidade baseados na NATO, na aliança entre os Estados Unidos e a Europa, e no artigo 5º do Tratado da Aliança Atlântica, que é o que determina que, mediante consultas, se um membro for atacado, todos os outros têm que o defender. Foi isso que foi suficientemente dissuasor para impedir a União Soviética de sair das fronteiras do Pacto de Varsóvia. E a NATO ganhou a Guerra Fria sem disparar um tiro, como eu costumo dizer, apenas porque era forte e temida. Esse valor está hoje um pedaço em crise e nenhum de nós é desatento. E, portanto, se a Europa chegar à conclusão que não tem a certeza da solidariedade americana em relação a adversários em matéria de segurança e defesa, vai ter que tratar da sua segurança e defesa. O que tem, evidentemente, custos, porque houve uma distração e desatenção durante muito tempo. Eu espero que isso não aconteça e que também no domínio da NATO seja possível encontrar um equilíbrio racional, mas esse é um ponto prévio. O resto é o trabalho de casa que a Europa tem que fazer, seja quem for o presidente dos Estados Unidos e seja quem for o presidente da China. A Europa tem um problema, pode ter um problema estratégico, que é este. Imagine que a primeira economia do mundo, os Estados Unidos, chega a um acordo, a um entendimento desentendido com a segunda economia do mundo, que é a China. Se o primeiro e o segundo se entendem, o prejuízo pode ficar para o terceiro, que é a Europa. E, portanto, a Europa tem que, nos limites do que é possível, tentar evitar uma fratura do laço transatlântico. Até porque, como sabemos, dos Estados Unidos há eleições de 2 em 2 anos e a Europa tem que aprender a passar este tempo e investir neste tempo, que é um intervalo na solidariedade transatlântica, na sua própria competitividade, porque isso não é culpa de mais ninguém senão nossa. A Europa tem um problema demográfico seríssimo. A idade média dos europeus são 44 anos e a dos portugueses 47. Isso tem consequências nas políticas económicas e sociais enormes e precisa de compromisso entre as forças que podem governar os países, porque as políticas demográficas, para inverter um declínio, é preciso
são precisas muitas décadas e, portanto, têm que ser constantes. Tem que se fazer com as políticas demográficas na Europa o que a Irlanda fez com o IRC. Há mais de 25 anos que o IRC é 12,5%, aconteça o que acontecer. As políticas para inverter o nosso inverno demográfico, que são muitas: habitação, fiscalidade, mercado laboral, conciliação trabalho-família, imigração, têm que ser constantes e têm que merecer acordo. Esta é a questão mais séria de todas e a que leva mais tempo a resolver. Depois há um problema seríssimo de produtividade na economia europeia, na economia portuguesa também. Portugal tem um déficit de produtividade em relação à Europa de 25 pontos e a Europa tem um déficit de produtividade por hora trabalhada em relação aos Estados Unidos de 20 pontos. Portanto, é preciso colocar a questão da produtividade inteligentemente no espaço público, sobretudo explicando às pessoas que se nós temos salários médios que são perigosamente baixos, só os podemos alterar também com um acordo constante, ganhos de produtividade, ganhos de salário, ganhos de rendimento. O terceiro fator chama-se inovação, como nós temos conversado muitas vezes. A Europa não só envelheceu, como deixou de inovar tanto como precisava. À escala global, ser competitiva em inovação é investir cerca de 3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, a relação entre a ciência e a indústria e a tecnologia, a aplicação ao produto do conhecimento que nos leva mais longe, colocação no mercado. Isso hoje em dia, o primeiro é obviamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos investem 3,6% do PIB em inovação, pesquisa e desenvolvimento. Depois vem o Japão, 3,3%, depois vem a China, 2,6%, e portanto fora do pódio ficou a Europa. E nós nisto temos que fazer um esforço enorme, constante, do setor privado e do setor público, que é saber quanto é que a gente investe em conhecimento e quanto é que nós conseguimos transformar esse conhecimento em economia, em valor acrescentado. Estas três coisas a Europa tem que fazer, acompanhadas, e então no domínio da agricultura isso também é muito óbvio, de pôr uma pausa séria na inércia reguladora da Europa. A Europa, se não fizer nada, está a fazer um regulamento ou uma diretiva. E se nós não travarmos esta malha legislativa, muitas vezes em Bruxelas não se dão conta do fardo que isso significa para as empresas. Há um sinal positivo neste último documento sobre a competitividade, que é um compromisso retirar 25% da carga administrativa sobre as empresas, o que dá um trabalho dos diabos, porque é muito grande a carga de cumprimentos e metas e papelada e indicadores. Quer dizer, as empresas servem para produzir, antes de tudo mais. E para produzir o melhor que souberem e puderem. E é aí que tem que estar concentrado o seu foco. Isso é o caminho inexorável. Draghi teve aí grande vantagem de escrever a palavra que toda a gente sentia, mas ninguém com a autoridade dizia: se nós não fizermos nada, a Europa entra em declínio. Como não é esse o nosso desejo, nós temos que acertar na agenda, a ter capacidade de compromisso. Como sabe, neste mundo atual, fazer compromissos políticos é correr muitos riscos, porque o compromisso não está na moda. O que está na moda é a gritaria. Bom, mas a Europa, a prosperidade da Europa, a Europa é o continente mais próspero do mundo, não se fez aos gritos, fez-se com acordos, fez-se com concertação social, fez-se com entendimentos entre centro-esquerda e centro-direita, fez-se com governos competentes. Durante décadas a Europa estava em ruínas em 1946. Eu não sei se as pessoas têm noção de que a Europa sem a Europa significa guerra. É o que está na nossa história, infelizmente. E, portanto, a Europa tem que desburocratizar, simplificar, em algumas matérias, obviamente, desregular, criar um ambiente amigo de quem queira inovar, de quem queira chegar mais longe do ponto de vista do conhecimento e relacionar a universidade com o capital. E é assim que as nações inovadoras fizeram.
E é assim que a Europa tem que fazer. Não tem alternativa, Luís. É sim ou declinar. Mas apesar desse quadro realista, a Europa continua a ser o bloco económico que mais exporta bens agroalimentares do mundo e o primeiro ou o segundo que mais importa. Este acordo que avançou agora do Mercosul, eh, qual é, na sua opinião, o É uma grande impacto conquista, Luís. Eu acho que, primeiro, a Europa deve. Se imagine, se há um fechamento das economias em termos gerais, a Europa deve alargar os seus mercados e deve conquistar novos mercados. Sempre que os Estados Unidos ou a China se retiram do mundo, e infelizmente têm sido mais os americanos a fazer isso nos últimos anos, há uma oportunidade para os que ficam dentro do mundo. O protecionismo na América e o protecionismo que a China terá que fazer retaliando, eu acho que deve levar a Europa a procurar uma posição de vantagem em mercados de onde os outros saem ou a que os outros não vão. O Mercosul é um caso evidente. Eu espero que o acordo veja a luz do dia, está para ver a luz do dia há muitas décadas. Era preciso que se alinhassem as estrelas no céu entre a posição mais aberta ou mais protecionista do Brasil e da Argentina e depois na Europa. Também há protecionistas ocasionais, como nós sabemos, mas para a agricultura europeia ou para a agricultura portuguesa, vamos ir diretamente ao nosso foco. A ideia de que nós podemos ter um mercado muito mais aberto e sem tarifas do outro lado do Atlântico, com 220 milhões de habitantes que falam português e alguns de outros países Mercosul pelo menos entendem o português, que têm inclinação para os produtos agrícolas portugueses, que gostam do nosso vinho, que gostam do nosso azeite, que gostam das nossas frutas. Tudo isto sem tarifas ou com um número muito baixo de tarifas é um mercado extraordinário para as empresas portuguesas. Portanto, não só a Europa, imagino que os Estados Unidos viram mesmo protecionistas sistémicos. Quem deve ocupar esse espaço é a Europa. Não é a China, é a Europa que deve ocupar o espaço nesses continentes, seja na América Latina, seja em África, por exemplo. E portanto, eu acho que é uma oportunidade, parece que vai contra mundi, mas não se esqueça que ao mesmo tempo, em plena pandemia, aconteceu o maior acordo comercial que alguma vez a África viu, que é o acordo de comércio continental, que junta 54 países dos 55 em África e que é também uma enorme oportunidade para a economia e empresas como as portuguesas que têm presença em África, porque podem beneficiar dele. Ou seja, na epiderme há um movimento, o que dá likes. Hoje em dia, infelizmente, confunde-se governar com ter likes, não é? Mas o que dá likes é o protecionismo. O que dá resultados económicos é o comércio. e a abertura do comércio. E a abertura do comércio. E a conquista. E a conquista de novos mercados. E a conquista de posições mais relevantes. E a inovação. Veja bem, comparar o que era, em termos de inovação, a gestão de propriedades agrícolas há 30 anos e o que é hoje. Comparar o que era o marketing, o design, a marca de produtos agrícolas portugueses há 30 anos e o que é hoje, não tem qualquer comparação. Isso é feito pela inovação, isso é feito pela concorrência, isso é feito pela competição. Não é feito pelo fechamento nem por medidas administrativas dos governos. Se eu sempre fui contra a intervenção excessiva do Estado na economia, o que é que são as tarifas? É a intervenção do Estado nas economias. É proteção. Não tem nada a ver nem com a vontade do consumidor, nem com a qualidade do produtor. Paulo, para terminar, a agricultura ou a agroindústria portuguesa tem, ano após ano, vindo a aumentar a sua capacidade de exportação. Hoje em dia já representa mais de 20% das exportações de bens em Portugal e aquilo que se sente é que não há um reconhecimento por parte de quem governa da importância, do potencial que a agricultura ainda tem. Que medidas é que A agricultura poderiam... é de facto um quinto da exportação de bens de Portugal. E as exportações são um dos sinais de desenvolvimento de uma economia. São o primeiro passo para a internacionalização. O que se passa tanto no agroalimentar, como no agroflorestal, como na agroindústria, como no agroturismo, é uma visão completamente abrangente da capacidade económica da agricultura
E eu, para lhe dar um exemplo prático, a primeira coisa que eu faria na expectativa do acordo do Mercosul ser aprovado, era fazer uma parceria com os agentes económicos da agricultura e não só, mas sobretudo da agricultura, para desenhar uma estratégia de conquista de mercados, porque eles estão à nossa frente, nós conhecemos-los, eles conhecem-nos, gostam dos nossos produtos e nós vamos ter uma oportunidade muito grande, sobretudo em áreas como o vinho, o azeite ou as frutas, por exemplo. E para aqueles que têm mais receio, não se esqueçam que Portugal já importa metade da carne que consome e, portanto, somos autossuficientes no leite. Portanto, eu acho que aqui Portugal é um caso evidente em que as vantagens são maiores do que as desvantagens. E, portanto, para mim, a agricultura, como a visão moderna da agricultura e a visão, atenção, territorial da agricultura, porque sem agricultores não há território gerido, eu sempre achei que era um dos porta-aviões que Portugal pode ter do ponto de vista da sua competitividade internacional. E é só crescer, só crescer, só crescer. Só conheço 2 setores assim: agricultura e turismo. Paulo, muito obrigado. Obrigado por esta sua disponibilidade Gostei. e por esta sua. E parabéns à CAP, que há de fazer 50 anos este ano. Faz 50 anos este ano e terminar esta entrevista. Conseguem descobrir a Moca de Rio Maior? Onde Ainda lá está. ainda lá está? Então pronto, É, se mostrava. se calhar é preciso mostrá-la. Não, é museu. Vamos terminar esta nossa entrevista com a referência a que a agricultura é um dos porta-aviões da economia portuguesa, sem dúvida, um fator extremamente positivo e que nos dá incentivo para continuar a apostar neste setor. Muito obrigado a todos aqueles que viram esta entrevista do Dr. Paulo Portas. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado, Luís.